Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Luciano do Mecanicad e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor 2016 Projeto Trator Senai, ok? Bom pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto abrindo um arquivo novo. Hoje faremos a montagem do trator, ok? Metric, vem aqui em Assembly, Standard de milímetro e AM, Create. Na aba Place, o programa ele nos traz esse diretório de todas as peças. Vamos selecionar o primeiro componente, motor, vamos abrir. ESC, vamos posicionar a nossa peça em Home com o botão direito, Set Color to View as Home e vamos fixar. Vamos clicar com o botão direito em cima do nosso componente e para travar a peça vamos marcar Ground. Place, componente 2, eixo dianteiro e abrir. ESC, Place, vamos selecionar o componente 15, parafuso perfilado e abrir. ESC, Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, cancelar. Constraint, vamos selecionar o eixo desse furo com o eixo do componente, aplicar, vamos selecionar essa face com essa face, aplicar, seleciono o parafuso e o centro desse furo, aplicar, cancelar. Vamos travar os componentes, pressiono Ctrl e seleciono os dois componentes com o botão direito, Ground. Place, componente 3, roda dianteira e abrir. ESC, Constraint, seleciono essa face com essa outra face, vamos inverter, aplicar, cancelar. Constraint, seleciono o centro dos dois componentes, aplicar, cancelar. Place, componente 16, parafuso cabeça redonda e abrir. ESC, Constraint, seleciono o parafuso e o centro do eixo, aplicar, seleciono essa face, com essa outra face, aplicar, cancelar. Vamos travar o parafuso clicando com o botão direito, Ground. Agora iremos espelhar esses componentes. Ferramenta Mirror, componentes. Seleciono a roda, componente selecionado e o parafuso.
Mirror Plane. Na pastinha de origem, clique no sinalzinho de mais. Vamos selecionar o plano XY. Clique em Next. Os componentes que selecionamos espelhados e dou um OK. Componentes espelhados. Place. Vamos selecionar o componente 5, chassi, e abrir. ESC. Constraint. Seleciono essa face com essa outra face. Aplicar, cancelar. Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, cancelar. Nosso componente ainda está solto. Constraint, vamos selecionar o centro dos dois furos, aplicar, cancelar. Agora o componente está posicionado corretamente. Place, vamos selecionar o componente 10, parafuso cabeça cariada e abrir. ESC, Constraint, seleciono o parafuso e o centro do furo, aplicar, seleciono essa aresta com essa outra aresta, aplicar, cancelar. Clico com o botão direito no meu componente, Ground. Place. Vamos selecionar o componente 6, banco do trator, e abrir. ESC, Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, seleciono o centro desse furo com esse outro furo, aplicar, esse furo com esse outro furo, aplicar, cancelar. Place, vamos selecionar o componente 8, suporte, e abrir. ESC, Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, cancelar. Constraint, seleciono o centro desse furo com esse outro furo, aplicar, cancelar. Vamos posicionar o outro furo, Constraint, e selecionamos o centro dos dois furos faltantes. Aplicar, cancelar. Clico com o botão direito no meu componente, Ground. Place, componente 18, parafuso cabeça cariada, e abrir. Vamos selecionar dois parafusos, ESC, Constraint, seleciono esse parafuso com o centro desse furo, aplicar,
Seleciono essa aresta com essa outra, aplicar, seleciono o centro desse furo com esse outro parafuso, aplicar, seleciono essa aresta com essa outra, aplicar, cancelar. Vamos pressionar a tecla Ctrl e selecionar os dois parafusos selecionados. Clico com o botão direito, Ground. Ferramenta Mirror. Componentes, vamos selecionar esse parafuso, o suporte e os outros dois parafusos escariados, ok? Componentes selecionados. Clico em Mirror Plane. Plano XY. Next. E dou um OK. Componentes espelhados. Place, componente 4, paralama e abrir. Ask, Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, seleciono o centro desse furo com esse outro furo, aplicar, cancelar. Nosso componente ainda não está definido. Constraint, seleciono esse furo com esse outro, aplicar, cancelar. Place, componente 7, rebite e abrir. Vamos utilizar 3 rebites. Ask, Constraint, seleciono esse rebite com esse furo, aplicar, seleciono esse outro rebite com esse outro furo, aplicar, esse rebite, com outro furo, aplicar, cancelar. Vamos arrastar os rebites para fora, para que possamos posicioná-los corretamente. Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, cancelar. Ferramenta Mirror, componentes, vamos selecionar o paralama e os 3 rebites. Clico em Mirror Plane, vamos selecionar o plano XY, Next e OK. Mais uma etapa concluída. Place. Vamos selecionar o componente 17
eixo traseiro e abrir. ESC, Constraint, vamos selecionar o centro desse furo, com esse outro furo, aplicar, cancelar. Vou posicionar aqui a minha peça para centralizar o outro furo. Constraint, seleciono o centro desse furo. Com esse outro furo. Aplicar. Seleciono essa face com essa outra face, aplicar, cancelar. Componente posicionado corretamente. Place. Temos dois componentes 9, um com a representação de rosca e o outro que criamos a modelagem da rosca. Vamos selecionar o que está com a representação e abrir. ESC, Constraint, seleciono o parafuso e o centro desse furo, aplicar e cancelar. Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, cancelar. Vamos travar o nosso componente, clicou no botão direito, Ground. Place. Vamos selecionar o componente 13, aro e abrir. ESC, Place. Vamos selecionar o componente 12, pneu e abrir. ESC, Constraint, seleciono essa face com essa outra face, aplicar, cancelar. Constraint, seleciono o centro dos dois componentes, aplicar, cancelar. Constraint, seleciono essa face com essa outra face, vamos inverter. Aplicar e cancelar. Agora vamos posicionar corretamente o pneu.
Constraint, seleciono o centro desse furo com o centro do eixo, aplicar e cancelar. Place, vamos selecionar o componente 14, parafuso de trava e abrir. ESC, Constraint, seleciono o parafuso e o centro desse furo, aplicar, seleciono essa face, com essa outra face, aplicar e cancelar. Clico com o botão direito no meu componente, Ground. Ferramenta Mirror, componentes, vamos selecionar o pneu, o aro, o parafuso de trava e esse outro parafuso. Componentes selecionados. Clico em Mirror Plane. Vamos selecionar o plano XY. Next e OK. Componentes espelhados. Place, vamos selecionar o componente 11, escapamento e abrir. ESC, Constraint, seleciono o centro desse furo com o escapamento, aplicar, seleciono essa face com essa aresta, aplicar e cancelar. Clico com o botão direito no escapamento e Ground. Agora o componente está fixo, ok? Vamos salvar o nosso projeto. Montagem. Vem em salvar e vamos dar um OK para salvar a montagem em seus dependentes. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Se vocês gostaram, se inscreve aí no nosso canal, assistam os vídeos, aprendam, divulguem, compartilhem, deixem mensagens, dicas e sugestões, ok? Pessoal, meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.